Mais uma vez aí, seja super bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para você nesta noite. Amém? Porque a palavra do Senhor, eu nunca deixo de falar isso, porque a palavra do Senhor nos garante que aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas, Ele está presente. Amém? E aonde o Senhor está, milagre acontece. Então, o seu milagre, eu tenho certeza que vai acontecer nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de nós falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, quero que você curve a sua cabeça. Eu não sei qual é a expectativa que está no seu coração. Eu não sei o que te motivou você a vir à casa do Senhor. Mas eu sei que Ele está aqui. E Ele tem algo especial para você. E que você possa falar para Ele aquilo que está no teu coração, o porquê, qual foi o anseio, o desejo que você veio à casa dele. Se foi em busca do milagre, em busca de uma cura, ou veio para adorá-lo, para engrandecê-lo, o nome dele. Mas que você fale com Ele neste momento. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos nesta hora, ó Pai. Primeiramente, Senhor, agradecermos ao Senhor por estarmos na Tua casa, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda a Tua verdade, em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos, de cada pessoa que o Senhor trouxe até este lugar, ó Pai. Porque eu creio, Senhor, que é o teu Espírito Santo que nos reuniu, nos congregou aqui nesta noite para ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, fale conosco. Tu tens a liberdade de ministrar aos nossos corações. Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, que o teu poder seja manifestado nesta noite. Em um nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, na série de mensagens, né? Desperta, ide e pregai. Eu quero falar um pouquinho a respeito de pregando as boas novas. E eu quero ler a passagem que está no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, que diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Eles disseram: Mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª, ou seja, 4 horas da tarde. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Pedro. Amém?
No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu a Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E disse-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes, queridos, nós recebemos muitas vezes notícias tão boas, né? Notícias, muitas vezes, podemos dizer assim, extraordinárias, e que nós não conseguimos guardar para nós mesmos. Quantas vezes você já ouviu algo, né? Uma notícia tão boa que lhe deram, que você não consegue retê-la só para você, guardá-la só para você, e você quer compartilhar, você quer falar. O jovem, quando ele consegue o seu primeiro emprego, a primeira coisa que ele quer falar para as pessoas: olha, eu consegui um emprego, eu vou trabalhar. A moça, quando ela recebe o pedido de casamento, será que ela só guarda para si? Ela quer o quê? Compartilhar, ela quer falar. O casal, quando sabe que é chegado o primeiro filho, eles não se contêm, eles querem anunciar aos quatro cantos da cidade, podemos assim dizer: olha, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Não se consegue guardar uma boa notícia. Tudo que queremos, né, quando recebemos a boa notícia, né, aquele funcionário que às vezes está numa empresa e ele recebe uma promoção, tudo que ele quer fazer é sair correndo e começar a falar, a contar o que aconteceu, a falar a boa notícia, né, para as pessoas. E quando eu olho para esta passagem no livro de João, capítulo 1, que começa a contar a história dos primeiros discípulos de Jesus, eu vejo que João, ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha ali os seus discípulos, e a hora que ele vê Jesus passando, ele já não se contém, ele vira para os seus discípulos e fala: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado. Ele não retém só para si, ele não guarda só para si. E nós vemos que nessa mesma passagem que nós lemos, André, ao ouvir, né, de João, ao ouvir Jesus falando, diz que ele sai e vai falar com o seu irmão. Eu fico imaginando, eu creio que ele não foi simplesmente andando, eu creio que, porque ele fala: olha, encontramos o Messias, encontramos o Salvador, encontramos aquele que tira todo o pecado, aquele que vai nos redimir, aquele a quem os profetas falaram.
Eu creio que ele deve ter saído, queridos, correndo para falar para o seu irmão, para falar para Pedro. E a palavra diz que então, Simão Pedro deixa tudo também e vai se encontrar com Jesus. Eu fico pensando, quando André encontra ali com Jesus, e que ele então sabe quem é Jesus, eu fico imaginando a ansiedade, né? Podemos dizer assim, o desespero em ele poder ir falar para o seu irmão, que ele havia encontrado o Mestre, o Salvador, aquele que havia sido prometido há tanto tempo atrás, aquele a quem Moisés falou, os profetas profetizaram, aquele a quem Davi falou. Eu creio que veio no seu interior uma ansiedade, um desejo, queridos, um desespero de ir logo falar para o seu irmão, contar as boas novas, pregar as boas novas. E o que me chama a atenção, o que aconteceria, queridos, se eu e você, se nós começássemos a perceber a importância real daquilo que carregamos conosco. Vire para o seu irmão aí da direita e da esquerda e fala: o que aconteceria? Nós teríamos que derrubar essas 4 paredes, porque não caberia as pessoas aqui. Nós precisamos entender a importância daquilo que está em nós, daquilo que nós recebemos. E se começássemos a olhar, a ver que a mensagem que existe dentro de nós é capaz de transformar vidas, de restaurar famílias, de curar o enfermo, e de salvar o pecador. Aquilo que carregamos dentro de nós, querido, pode transformar o ambiente em que vivemos, pode transformar o meio em qual nós estamos inseridos. Desde o momento em que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós também dissemos sim ao Senhor, ao nosso Deus. Nós também dissemos sim ao ID, de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho. Sim, eu e você somos parte, querido, do plano de Deus para a salvação do mundo. Vira para o seu irmão e fala: você e eu somos parte do plano de Deus para a salvação do mundo. Mas será, pastor? Olha o que a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 nos diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Eu e você, queridos,
somos os representantes, os embaixadores de Cristo. E que Ele chama outros através de nós. Vai ser através de eu e você, vai ser através de nós que Ele irá chamar outros para fazer parte deste grande plano que Ele tem de salvar o perdido. Amém? Jesus deixou esta tarefa para cada um de nós. A tarefa qual é? O pastor Rodrigo falou aqui no Tadel. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide, fazei discípulos em todas as nações da terra. Amém? Então nós já temos uma tarefa. Eu e você, nós já temos uma tarefa. Ir por todo o mundo e pregar, anunciar, declarar as boas notícias a todos. Amém? Mas nós enfrentamos uma batalha para isso. Nós sabemos que há uma guerra que é travada no mundo espiritual. Nós sabemos que nós enfrentamos uma batalha. Nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor nos diz isso. Nós precisamos o quê? Vigiar e orar. Mas eu quero te dizer que nesta guerra, nesta batalha, eu e você, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, amém? Então nesta luta, nessa batalha, nessa guerra que é travada, e muitas vezes ela é travada na nossa mente. Porque quantas vezes o inimigo vem e coloca na sua mente, no seu coração, ele procura dizer, não, você não é capaz. Quantas vezes nós pensamos isso, que não somos capazes de anunciar as boas novas? Ou isso acontece só comigo? Quantas vezes pensamos assim? Que não somos capazes, que não somos as pessoas qualificadas, ou que não somos as pessoas certas. Eu quero te dizer que Deus não se enganou, que Ele não errou. Você é a pessoa certa, amém? Deixa eu te explicar algo muito, mas muito lindo. Lindo. Porque aquele que te criou, aquele que nos criou, Ele nos conhece melhor do que papai e a mamãe. Ele nos escolheu, porque Ele sabe que eu e você, nós estamos preparados para sermos os seus embaixadores aqui neste mundo. Amém? Ele não errou em te escolher. E por isso Ele te chama para você ser o representante dEle aqui neste mundo. Amém? Em outras palavras, eu e você, nós somos aqueles que representam o reino dos céus aqui neste mundo, aqui na terra. Amém? Com poder e autoridade. Porque foi isso que o Senhor Jesus, que Ele disse, eu vos dou poder e autoridade. Aleluia. Então, os nossos erros, as nossas falhas, os seus erros, queridos, as suas falhas, não assustam a Deus. Pode entristecê-lo, mas não o assustam. Por quê, pastor? Porque Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Então isso não é impedimento.
as nossas falhas, os nossos erros, não é impedimento para nós não anunciarmos as boas novas. Porque no momento que nós entendemos e compreendemos que muitas vezes temos errado, temos falhado, tudo o que precisamos fazer é irmos até Ele. E Ele nos perdoa. A palavra de Deus diz que Ele está de braços abertos, queridos. Então isso não é impedimento. Isto não é desculpa para nós não anunciarmos as boas novas. Pregarmos uma palavra de amor, de alegria, de esperança, de paz, uma palavra de propósito, uma mensagem de salvação, que vai transformar as vidas. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 em diante, Paulo diz assim: eu sou o devedor. Será que ele estava devendo em alguma loja? Estava devendo para alguém? Não, ele está dizendo: eu sou o devedor, por causa do que Cristo fez por mim. Porque Ele pagou o preço que eu não podia pagar naquela cruz. E aí ele fala: eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Algumas versões falam dos gentios, ou seja, de todos aqueles que creem no Senhor. Amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo: olha, eu sou devedor, eu tenho uma dívida, eu não posso me calar, eu não posso parar de falar, porque era um preço que eu não podia pagar. Mas eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque naquela época, queridos, aquele que morria na cruz era vergonhoso, mas ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que esse Evangelho que ele anunciou tem o poder para mudar as vidas, tem o poder que transforma as vidas. A própria palavra diz que é o poder de Deus, queridos. A palavra, o Evangelho, aquilo que está contido na Bíblia, é o poder de Deus que salva toda a humanidade. Todo aquele que crê, a palavra de Deus diz, será salvo. Mas a própria palavra de Deus diz: como crerão, se não há quem pregue? Quantos estão dispostos a pregar? Aleluia. Pois o Evangelho de Deus é o poder dele. Ela é uma mensagem poderosíssima. É o poder de Deus, então, que salva. É a resposta de Deus, querido, para a sua família. O Evangelho é a resposta de Deus para o perdido, para o pecador. O Evangelho é a resposta de Deus ali
no ambiente ali no seu trabalho, para aquelas pessoas que fazem parte do seu convívio. O Evangelho é a resposta de Deus para o seu lar. O Evangelho é a resposta de Deus, querido, para esta cidade. O Evangelho é a resposta de Deus aonde quer que você esteja. Amém? Aonde você estiver, o Evangelho de Deus, ele é a resposta. É a palavra que tem o poder de transformar as vidas. Não é nem mais e nem menos do que você mesmo, cheio desse poder, porque a palavra de Deus diz que nós somos os embaixadores do reino dele aqui neste mundo. Você é a resposta de Deus para esta cidade. Você é a resposta de Deus para a sua família, para o seu lar, para os seus familiares, para os seus amigos. Porque o poder de Deus, através do Evangelho, ele já está em você. Não existe ninguém mais que vai fazer isso. Você é a pessoa certa, você foi a pessoa escolhida, pois foi o Senhor que te escolheu. Amém? Você é a pessoa certa para anunciar o Evangelho de poder do nosso Deus. Para onde tem pessoas que estão com os olhos fechados, você é a resposta para que esses olhos sejam abertos. Para onde tem pessoas que estão com seus ouvidos tapados, você tem o poder para destampar. Você é a resposta para aquela pessoa que está com o coração de pedra, mas você tem o Evangelho, que é o poder de Deus, que vai transformar o coração daquela pessoa em um coração de carne, um coração sedento pela presença do Senhor. Aleluia. Você é a resposta para aquela pessoa que está cativa, que está aprisionada, pois você tem o poder de Deus que vai libertar elas da escravidão. Você é a resposta de Deus para os enfermos, para os doentes, pois o Evangelho de Deus, que é o poder dele, irá curá-los, sará-los, e esse poder está em você. Amém? E você é a resposta de Deus para todo o perdido, para que ele se encontre com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é a resposta. E eu creio, queridos, que do mesmo modo, da mesma maneira que aconteceu com João, na passagem que nós lemos, que aconteceu com André, com Filipe, com Pedro, Paulo, quando receberam a notícia, aquela notícia, aquela boas novas, que sacudiu, podemos dizer assim, o mundo naquela época. Eu creio que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele disse
eu irei para o Pai. E agora, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. O desejo de Deus é que eu e você possamos assumir essa postura e sairmos correndo, né, pelo mundo, pela cidade, ao encontro da nossa família, dos nossos amigos, e contar para eles que existe esperança, que nem tudo está perdido, que existe alguém que os ama e que deu a sua vida por eles, porque foi isso que o Senhor Jesus fez. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é a resposta para o perdido. Amém? Eu já gostaria de convidar o Ministério do Louvor, já pode ir tomando seus lugares aqui. E eu quero ler o que me chama a atenção. E essa semana mesmo eu falava com o Senhor. Eu abri o meu coração para o Senhor, queridos. Porque olha o que o Senhor Jesus diz. Mateus 9, versículo 35 em diante, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansada e desgarrada, como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Este é o clamor do nosso Senhor Jesus. Esse é o clamor daquele que se entregou lá na cruz, queridos, por mim e por você. Esse é o clamor do Senhor, porque Ele nos deu, e como eu disse, Ele não errou em me escolher, Ele não errou em te escolher, mas esse é o clamor do nosso Senhor, para que eu e você possamos entender e compreender que nós somos a resposta para este mundo, que nós somos a resposta para a nossa família, que eu e você somos a resposta para os nossos amigos. Porque se nós não irmos, como eles crerão? Se nós não anunciarmos, como eles ouvirão o Evangelho? O Evangelho de poder que transforma as vidas. E eu falo isso porque mudou a minha vida. Um Evangelho que transformou a minha vida. E este é o tempo. Este é o teu tempo. Este é o nosso tempo.
E esta semana eu falava: Senhor, que os meus últimos anos da minha vida, e eu falava: Senhor, eu não sei se vai ser mais um ano, mais 10, 20 ou 30, mas Senhor, que eu possa a partir de agora, Senhor, eu possa viver para Ti. Mais. E falei para ele, me enche, para que eu possa compreender a importância do Evangelho, a tal modo, assim como o Senhor amou as pessoas, assim como o Senhor me amou e entregou o seu único filho por morrer por mim naquela cruz, que eu possa queimar isso no meu coração, esse desejo. E este é o desafio, queridos, porque eu e você, nós somos a resposta para aqueles que estão lá fora. Se nós não formos, como eles virão? Se nós não formos, como eles ouvirão? Se nós não formos, como eles conhecerão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que transforma as vidas, aquele que transformou a sua vida, aquele que transformou a minha vida? Se coloque de pé. Aleluia, Senhor Jesus.